Eu vou começar a explicar, acho que tá dando para todo mundo visualizar bem ela aqui. Antes de começar, vou calçar luvas, porque eu costumo trabalhar e sempre cobro dos meus alunos, não importa se é aluno que ainda está lá no começo do curso, a minha recomendação, as minhas orientações são sempre de que deve-se até preparar os produtos com as luvas nas mãos, já calçadinhas mesmo. Por quê? Nós estamos manipulando a todo momento produtos químicos. Primeira coisa então, para fazer um serviço de sombreado de raiz, a dúvida surgiu aqui, onde é que eu ponho a cliente? Na cadeira, lá na bancada ou lá no lavatório? Nunca faça esse tipo de trabalho de tonalização, neutralização ou matização na cadeira. O meu conselho é que você faça sempre no lavatório. Ai, Rê, mas é difícil, me dá dor nas costas, a cliente não se ajeita no lavatório, ai, não é legal, eu não vejo bem, eu acabo arrastando para onde eu não quero. Entenda o seguinte, posiciona ela sentada, ela vai ficar ereta ali na cadeira. E por que eu peço para fazer no lavatório? Porque se der qualquer coisa errada, se acontecer algo inesperado, você só deita a cliente e lava. Imagina que você está lá na cadeira e que a sua cliente deu alguma reação que você não esperava, até você falar para ela, olha, para não assustar a cliente, vamos para o lavatório, eu vou ter que lavar, porque 1 minuto faz diferença em procedimento químico e pode pôr todo o seu trabalho a perder. Então, a minha dica é sempre no lavatório, tá? Bom, primeira coisa é pensar o seguinte, para fazer tonalização, eu sei que a grande maioria dos profissionais fazem um bloco único, não divide o cabelo, mas para fazer raiz apagada ou para fazer raiz sombreada, é muito importante que você faça a divisão da cabeça da cliente em painéis. Por quê? Você vai ter que trabalhar, em geral, com um tempo muito rápido. E se você estiver acreditando que você vai trabalhar a cabeça toda e que você vai ser o The Flash, que você vai conseguir, eu já fiz esse teste, gente, não dá. E eu tenho bastante experiência e eu vou falar para você, não dá tempo de você aplicar, chegar aqui e você voltar para fazer o esfumado e ter tempo de fazer o enxágue. Vai ficar horrível o trabalho, manchado, não vai ter equalização de cor entre os painéis e no sombreado. Então a minha dica é timer, reloginho, marca o tempo todo, quanto tempo que você vai deixar, em que parte que você vai deixar. Eu coloquei aqui 4 quadrantes só, tá? Vou até tirar ela aqui para você poder acompanhar, ó, melhor. Eu fiz divisões básicas, 2 painéis aqui na frente, tá? Ó. Então, eu coloquei o painel número 1, o painel número 2, basicão de orelha a orelha, aqui atrás a mesma coisa, tá? É só para poder mostrar mesmo na prática como é que nós vamos fazer essa divisão. Bom, é suficiente fazer assim? Depende. Tem cliente que tem muito cabelo. Às vezes, aqui nessa parte desse painel, você vai ter que fazer uma divisão dividindo esse painel, às vezes, até em 2 painéis. Por quê? Porque, às vezes, até você terminar essa aplicação aqui, o ideal é que você faça essa e essa simultaneamente. A hora que você terminou aqui, aí você vai lá e faz o de cima, porque se você precisar enxaguar, você pode enxaguar essa parte e essa parte. Então, se é uma cliente que não tem um volume muito grande de cabelo, faz 2 painéis. Se é uma cliente que tem pouco cabelo, que dá tempo de você trabalhar esse, começar a aplicação desse e já voltar esfumando aqui, ok. Se não, divide em mais painéis, tá? Essa é a minha dica. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, como o cabelo dela não é um cabelo 100% natural, eu vou fazer a demonstração usando aquelas nossas máscaras pigmentadoras, tá vendo, ó? Só mesmo para ilustrar, para que você possa ter uma visualização de como eu vou realizar esse processo. Digamos então que você tenha feito aí a raiz, que o cabelo da sua cliente, esse cabelo aqui está na altura do 8, tá? É amarelo gema, gema. Então, digamos que fosse a altura do 8 e que eu quisesse fazer só aquele sombreado de raiz, tá? Primeira coisa, pensar em qual a cor natural dessa raiz da cliente. Como aqui a cabeça inteira é da mesma cor, não dá para você ter uma noção, mas digamos que fosse a altura de 5. Quais as nuances que eu, Renata, estaria preparando se fosse para eu aplicar num cabelo na altura de 8?
São 3 tons de diferença. Primeiro que eu ia escolher o revelador de 6 volumes e eu ia utilizar a proporção de 1 para 1,5. A proporção também de medidas é interessante, porque em alguns casos eu uso tonalizante 1 para 1 e outros casos eu vou preparar a minha mistura de 1 para 2. E aí você pensa o seguinte, Rei, quando você usa 1 para 1 e 1 para 2? 1 para 1,5. E até 1 para 2 também. Eu vou sempre aumentar a porcentagem de preparo de revelador quando eu não quero profundidade demais ou quando eu não quero escurecer demais essa mecha. Ou quando eu estou trabalhando com uma base que é muito escura. Por exemplo, digamos que eu estivesse utilizando aqui o 3 e o 5 na mistura. Eu faria com 9 volumes, com 10 volumes. E prepararia, tá? 1 para 2. Porque eu tenho condições de trabalhar com tempo maior e não vai fechar demais essa cor muito rápido. Rê, mas não vai desbotar muito rápido? Talvez desbote um pouco mais rápido, sim. Mas eu não corro o risco de apagar o meu sombreado ao invés de criar um efeito de sombra natural. Mas então, nesse caso aqui, se fosse para eu trabalhar, o que eu estaria trabalhando? A altura de tom do 5 para um fundo de clareamento amarelo, que seria a altura correspondente à altura do 8, eu faria um preparo. O fundo de clareamento já tem dourado, já tem amarelo. O que eu tenho que devolver aqui? Parte de vermelho e parte de azul. Eu sempre preciso fazer esse raciocínio, mas não posso pensar só em neutralizar, eu tenho que dar profundidade. Quem é que vai me dar profundidade? A cor base, a cor fundamental. Então, nesse caso, eu estaria trabalhando a altura de tom do 5, que seria aí o mais próximo possível da raiz natural da cliente, e eu colocaria o 5,3 ou o 5,31 e eu ainda adicionaria meio centímetro do corretor violeta. Mas para quê? Para neutralizar e já dar uma cor mais neutra possível, mais próximo do fundo de clareamento, para neutralizar e ao mesmo tempo entregar um resultado de cor legal para ela.